Sejam bem-vindos a mais um novo Mundo Podcast. Esse podcast está sendo gravado sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Eu não sei porque eu falei a data inteira. Parece que é aqueles diários pós-apocalípticos, quando a gente tá. Quando o cara ele tá sozinho e ele tá na esperança de que alguma civilização no futuro vai achar ele. E aí ele fala, ah não, porque é 29 de dezembro de 2027, os bichos chegaram na plataforma e agora eu tô aqui sozinho e eu estou gravando essa mensagem na esperança que... Parece isso, mas não é. É só um dia normal. Ou será que é só um dia normal? Eu não sei. Às vezes não é, às vezes o apocalipse já começou e a gente só não tá sabendo ainda. Mas por hora é só um dia normal e eu estou com calor. Eu estou com calor porque nas últimas semanas fez uma temperatura abismal, fez uma temperatura muito alta e é isso. Em pleno agosto com uma temperatura gigante, uma temperatura alta. Aqui chegou a fazer por uns 3 dias seguidos mais de 30 graus. E é quente, cara. Eu gosto, sinceramente eu gosto do calor. Eu acho o calor legal. Só o calor é o foda do calor. Eu não sei se é com todo mundo é assim, mas o calor ele me lembra muito férias. Ele me lembra um tempo onde eu não preciso pensar, não preciso me preocupar, não preciso, só preciso viver sem nenhuma preocupação. Só que o problema é que agora eu tô morando num lugar que é quente por bastante tempo. Então isso é meio, entre aspas, chato, porque sempre fica no subconsciente que não, era para ser um clima de relaxar e não sei o que. E não é, entendeu? Porque se você pensar assim, na maior parte do tempo, se toma no cu, basicamente. Na minha outra cidade não era assim. Na minha outra cidade como era uma cidade fria e que fazia um calorzinho lá por novembro, dezembro. Vai, até fevereiro fazia, mas mesmo assim era um calor, tinha uns dias de calor e depois voltava a fazer frio. Era mais fácil você lidar com aquela. Enfim, era mais fácil, porque daí o resto do tempo era frio e daí você tá bom. Daí você pensava, tá, chegou o frio, ok, é hora de voltar para a vida normal e voltar ao cotidiano, né? Porque o frio ele meio que te impele a isso, ele te chama para voltar para o cotidiano. Porque no frio você não tem muita vontade de sair de casa, você não tem muita vontade de ir num lugar só por ir. Sabe, se no frio você fica o dia inteiro dentro de casa, você pensa, eu ia sair para quê? Agora no calor não, no calor se você fica o dia inteiro em casa, você fica com o sentimento que você perdeu alguma coisa. Para mitigar esse sentimento, eu geralmente caminho, ou pelo menos, essa vantagem de ter uma academia caseira, eu treinei esses dias sem camisa, de forma bem máscula, pegando sol. Eu tava treinando e tava pegando sol. E isso é muito bom também, porque mesmo sem você sair de casa, acho que é como se o seu cérebro entendesse que você, sei lá, você fez esforço físico, você pegou sol, você. O que mais que você fez? Você se desafiou. Então tem aquele senso de dever cumprido e ao mesmo tempo você fez uma coisa, entre aspas, natural, que é fazer esforço e pegar sol. Então você acaba meio que depois, mesmo que você em tese nunca tenha saído de casa de fato, você 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 fica com uma certa sensação de dever cumprido e depois, mesmo que você não saia de casa, você pensa, né, mas é como se eu tivesse saído. No fim das contas, não fez tanta falta. O cara que não faz essas coisas, não faz exercício, provavelmente ele deve sentir um vazio existencial, ele deve sentir um buraco no peito, não é possível. Eu me recuso a acreditar exista alguém que fique o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada e não sinta algo incômodo de vez em quando. Eu acho que por isso que hoje em dia tem tanta gente com problema, com depressão. O cara fica o dia inteiro dentro de casa, mofando, jogando videogame, batendo punheta. E essas coisas por si só já dão um baque no cara, mas o cara faz essas coisas
só que ele também é uma pessoa ativa, isso em tese não deveria afetar tanto. Agora, se o cara ele só faz isso, aí não tem como, aí você realmente vai ficar meio dodói da cabeça. Mas de qualquer forma, é isso aí, tá quente e cara, tá quente em pleno inverno. Em tese era pra não estar tão quente assim, porque nós não estamos em dezembro, nós estamos em agosto. Mas tá quente e pelo que eu vi, tá quente no país inteiro, não é só porque eu tô numa cidade mais quente. O país inteiro tá quente e parece que eu tava escutando umas lives de um cara que. Eu tava escutando umas lives de quem tá no Rio Grande do Sul e parece que lá tá quente também, ou seja, o país inteiro tá meio quente. E aí eu fico pensando, então isso aí é aquecimento global mesmo? Porque tem uma tese que diz que o aquecimento global ele não existe, que a gente está para entrar numa nova era glacial e não sei o quê. Enquanto a outra parte diz que o aquecimento global existe e ele vai esquentar mais e mais. E aí eu não sei quem é que está certo. Aí tem uma outra tese que diz que o aquecimento global ele está prorrogando a vinda de uma outra era do gelo. Mas se for isso, então o aquecimento global ele é bom, ele não é ruim. Se ele está prolongando, se ele está se ele tá prolongando e ele está evitando uma nova era do gelo, eu ia falar gela, não sei o que ia falar, mas se ele está prolongando a era do gelo, então ele é bom. Ué, era do gelo não é um negócio muito legal, a era do gelo é um negócio meio ruim. Imagina você sair de casa, imagina o mundo inteiro virar a Rússia, entendeu? O mundo a era do gelo é isso, o mundo vai virar a Rússia, entendeu? É, e o aquecimento, basicamente o aquecimento global ele é o inimigo número um da Rússia, ele tá impedindo a russificação do mundo, porque ele está impedindo que o mundo todo fique frio ao extremo. Basicamente, a Rússia é socialista e o aquecimento global é capitalista. Então, eles estão certos. O aquecimento global ele é feito por porcos capitalistas com o intuito de evitar que o comunismo se espalhe no mundo, através da russificação do mundo, através da Rússia. Então, o aquecimento global ele está evidentemente do lado certo, que é do lado capitalista. Então, nós devemos neste canal apoiar o aquecimento global, porque claramente o aquecimento global é o capitalismo tentando lutar contra o comunismo no mundo. Basicamente isso, entendeu? E se você não entendeu que isso foi uma piada, aí eu não sei. Aí você toma um Rivotril, não sei. Mas basicamente é isso. Tá quente, tá muito quente e não tem muito o que falar. Tá quente e tá muito quente. Tá calor, tipo, tá frio, só que você veste menos roupa e, e sei lá, parece que você fica mais leve, parece que as coisas, se bem que ultimamente tá muito estranho, parece que tá todo mundo meio quebrado, parece que tá tudo meio mudado. Eu lembro que até uns 10 anos atrás, quando fazia calor, verão, era piscina, era festa, era animação, e hoje tá tudo meio meia fase, sabe? Parece que não tem mais aquela agitação que tinha antigamente. Eu não sei bem o que é isso, entendeu? Eu acho que se pudesse dar um palpite, foi depois de 2020, foi uma porrada atrás da outra. Veio pandemia, aí veio política, aí veio economia, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que quebrou um pouco o espírito do povo. Porque sempre existiu e sempre vai existir gente meio mal-humorada, gente mais introvertida, gente mais que não gosta, simplesmente não gosta de multidão, não gosta de sair por aí, não gosta. Sempre vai existir gente assim, eu incluso. Mas a maioria das pessoas elas elas não são assim, né? Em tese, a maioria das pessoas gosta de ir em multidão. Você vê que esses dias eu fui num show que estava tendo aqui na cidade e não mudou tanto. Eu não sei se eu que estou muito tempo sem sair de casa,
ou se realmente ou se realmente ou se realmente mudou alguma coisa. Às vezes não mudou nada, é tudo coisa da minha cabeça. Às vezes eu só preciso sair mais de casa, obviamente. Isso é uma possibilidade. Mas mesmo saindo, eu não sei. É uma. Eu não sei. Tem aquela também. Quando eu saía mais e eu era mais novo. Quando você é mais novo, tudo é novidade. Tudo é incrível, tudo é da hora. Eu lembro que quando eu tinha meus 16, 17 anos, e eu fui pra uma festa meio clandestina, assim, pela primeira vez, eu achei da hora. Eu não peguei ninguém, eu não enchi a cara, só por estar ali eu achei um puta ambiente da hora. E esse mesmo ambiente hoje provavelmente eu ia achar um saco, eu ia achar meio chato. E então eu não sei até que ponto sou eu que mudei e até que ponto as pessoas de fato estão mais, sei lá, mais para baixo. Eu não diria mais para baixo, mas eu acho que no fim das contas é eu que mudei, não é as pessoas que mudaram. Eu é que mudei e a minha visão sobre as outras pessoas por tabela acabou mudando. A minha visão sobre os contextos por tabela acabou mudando também. Mas mesmo assim, as coisas pareciam. Eu não sei se daí é aquele ósculo é foda, aquele óculos da nostalgia do passado, mas as coisas antigamente pareciam mais animadas. Se bem que antigamente também tinha tudo para ter uma animação. O povo não se importava com política, a economia estava bem. O que mais tinha antigamente? As, como não tinha tanta rede social, as pessoas não ficavam tanto tempo no celular. Então meio que no fim das contas, antigamente as coisas, eu não sei se eram melhores, mas eram mais fluídas, eu acho. Mas hoje elas são do jeito que são e nós estamos aqui debatendo sobre aquecimento global na internet, onde eu estou no time dos capitalistas que evidentemente criaram o aquecimento global para combater o comunismo. E é isso aí, cara. É isso. E, e eu não sei. Toda previsão tende o quê? Eu também não sei. A verdade é essa. Mas falando em previsão, acho que eu fiz já o podcast falando disso, mas deu, deu, deu errado a previsão do homem que eu estava seguindo lá. E agora tá nessa, porque em tese o preço ele ia dar uma explosão para cima e as coisas iam fluir. Mas é claro que nunca ia ser tão simples assim. Então agora o preço de tudo caiu um pouco e todo mundo mudou o sentimento completamente no mercado de criptomoedas. Que enquanto ele estava em 30 mil dólares, o preço quando ele estava em 30 mil, a narrativa era assim, aqui no Brasil, quando eu falar aqui no Brasil, eu vou me basear mais no Augusto Bax. Quando eu falar lá para fora, eu vou me basear mais nesse cara aí, nesse blockchain backer que eu assisto, para simplificar, entendeu? Para pegar um senso comum, para ficar mais simples. Quando estava em 30 mil, aqui no Brasil, o senso era que ia cair até os 12 mil e não sei o que, e depois ia voltar a subir. Lá fora, o senso era que ele ia subir até os 50 mil e depois ele ia ter uma grande queda. Aí o preço ele caiu de 30 para uns 20, 25 mil. E aí mudou a narrativa aqui. No Brasil, acredita-se que o preço vai agora até uns 20 mil no máximo. E lá fora acredita-se que o preço vai até, porra, esqueci agora. Parece que vai até, vai ficar andando de lado. Pô, me fugiu. Eu vi esses vídeos ontem e eu esqueci completamente.
Mas basicamente não vai cair tanto, não vai mais cair tanto e vai tornar a subir. E se cair, vai ser para cair feio. Mas a grande verdade é muita especulação. A grande verdade é que o cara que está mais confortável no mercado cripto é o cara que ele já tem muito dinheiro e ele bota lá e ele nem liga. Ele não fica vendo gráfico, vendo nada. Ele bota lá e ele já tem uma renda passiva gigante. Daí ele pega essa renda e bota lá e ele nem vê. Esse cara aí, ele tá numa posição confortável, porque daí a longo prazo é mais fácil acertar. A curto prazo é que o negócio é difícil, mas a longo prazo não. A longo prazo, entre aspas também, porque nada impede que o preço do negócio simplesmente comece a desabar de uma hora para outra e dê ruim, nada impede. Mas do jeito que o resto do mundo, o ouro, vamos lá, vamos tentar colocar aqui em perspectiva. O que você tem de alternativa? Você tem moedas, você tem lá real, dólar, é, o que? Peso argentino, enfim. Você tem moeda papel, moeda fiduciária. Essas aí, historicamente, estão valorizando e sempre desvalorizaram. Estão desvalorizando e sempre desvalorizaram. Agora eles estão querendo digitalizar essas moedas. E se eles fizerem isso, vai ficar muito mais fácil para a Receita Federal ou para o banco controlar o seu dinheiro. Então, não é uma alternativa sábia você ter seu dinheiro nisso. Só nisso, pelo menos. Aí você tem o ouro. Beleza, o ouro é um metal antigo, sempre foi usado como dinheiro desde dos primórdios da humanidade. Beleza. O ouro, ele é bom, mas ele não tem como tu criptografar ouro. Pelo menos hoje eu acho que não tem. Aí você compra ouro, vamos lá, você compra ouro físico. Onde que você vai guardar essa merda, entendeu? Esse é o problema. Onde você vai guardar isso? Então, você fica aí com um problema. E se você quer se mudar de país, de cidade, fica aquele estorvo para fazer isso. Talvez tenha alguma coisa, tenha alguma criptomoeda que represente o ouro, da mesma forma que tem criptos que representam o dólar. Por exemplo, tem Tether, tem DAI, tem o USDT. Se bem que o USDT eu acho que é a Tether, não sei agora. O SDC. Só que daí acontece o seguinte: é, se você já precisa usar o mercado cripto para ter ouro de uma forma mais segura ou mais anônima, em tese o que está brilhando não é mais o ouro, é o mercado cripto. Então o que sobra? Bitcoin e variantes. Porque se até para você guardar ouro, dólar ou até mesmo real, você precisa usar o mercado cripto de uma forma ou de outra, então o mercado cripto é que vai ser o cavalo de ouro desse século, vamos dizer assim. Então, no fim das contas, independente do quanto você especula ou não, a longo prazo não tem muito uma alternativa. Talvez tenha algo que substitua o Bitcoin, talvez, mas vai ser dentro do mercado cripto do mesmo jeito. Então, no fim das contas, por bem ou por mal, é um mercado que tá aí e foi feito para ficar. Agora, eu não sei até que ponto. Aí vamos mergulhar numa teoria, umas teorias das conspirações. Vamos criar as próprias teorias da conspiração. Vamos viajar um pouco na maionese. O mercado cripto, se você analisar dessa forma
mais racional, tentar enxergar de longe, tentar enxergar de uma forma mais, não sei, tentar enxergar de uma forma mais abrangente, ele parece ser tudo de bom. E ele ainda tem o Bitcoin, que é o filho de ouro do mercado, né? É o preferido de todo mundo. Porque ele pela história dele, ele foi criado logo depois da recessão de 2008. Foi criado de uma forma anônima, ninguém sabe realmente quem é o criador dele. E ele está lá, completamente descentralizado. E ele deu certo, ele deu tão certo que os governos estão tendo que abaixar a cabeça e comprar Bitcoin. Grandes corporações, grandes mega corporações estão tendo que abaixar a cabeça e comprar o Bitcoin para não ficar para trás. Então, o negócio deu certo. A questão é a seguinte, quantas vezes na história da humanidade algo foi criado do povo para o povo, assim, de graça, sem ter um ônus escondido ou algum efeito colateral por trás? Eu não sei, entendeu? Eu não sei até que ponto isso é só um avanço natural da tecnologia e da civilização, como foi, por exemplo, uma revolução industrial da vida que facilitou a vida das pessoas, mas teve um ônus que foi enriquecer demais algumas pessoas e escravizar umas milhares. Teve um ônus. Aí depois da Primeira e Segunda Guerra teve uma explosão gigante de tecnologia, só que teve o ônus que foram toda a tempestade de merda que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E qual é o ônus da criação do Bitcoin? Só se já estava, eu acho, talvez seja isso, estava tão insuportável já a forma como eles, depois dos anos 70, monopolizaram o dinheiro e ganharam o poder de simplesmente imprimir dinheiro. Então, se, sei lá, alguma empresa que tinha contato com o governo, tinha uma certa, entre aspas, amizade com o governo, começava a falir, eles imprimiam esse dinheiro, davam esse dinheiro primeiro para essa empresa, aí depois, esse dinheiro, depois que essa empresa já foi salva, esse dinheiro começa a ser diluído na economia e o preço das coisas começa a subir por causa da inflação. Até que ponto isso é... Até que ponto isso é... Não era isso que eu queria falar. É, até que eu acho que foi exatamente essa a, o gatilho. Porque foi esse empobrecimento crônico da população. Você pega há 30 anos atrás, qualquer pessoa com um salário baixo ou um salário normal, qualquer pessoa que com emprego simples, vamos colocar assim, qualquer pessoa com emprego simples conseguia comprar uma casa, conseguia comprar um carro, conseguia casar e sustentar os filhos com um emprego simples, em um salário simples. Hoje parece que essas coisas simples já não estão mais sendo possíveis. E por quê? Parte foi por causa dessa impressão de dinheiro para salvar grandes corporações ao longo das décadas até chegar aqui. Então eu acho que o Bitcoin, ele no fim das contas, da mesma forma que o ônus da Revolução Industrial foi criança de 7 anos trabalhando em fábrica, o ônus da tecnologia que foi desenvolvida depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial foram justamente os cadáveres da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o ônus que possibilitou a criação do Bitcoin foi justamente esse empobrecimento crônico da população inteira, que não fosse rica. Então talvez ele realmente não tenha nada por trás. Mas uma coisa que eu não entendo, e se as grandes corporações, porque o Bitcoin é limitado, ele vai ter só 21 milhões de Bitcoins. O que vai acontecer se ou quando a maioria das corporações possuir a maioria dos Bitcoins? Tipo, tem 21 milhões, desses 21 milhões, bota aí na conta que uns 2 milhões foram perdidos. Eu não sei se são 21 milhões ou 21 bilhões, eu acho que são 21 milhões. 21 milhões de Bitcoins, bota aí que tá, as grandes corporações foram comprando,
a sardinhada, as pessoas normais, elas foram perdendo, foram comprando na hora errada, vendendo na hora errada, vendendo para pagar a conta. E chegou um ponto que as grandes corporações têm, 40. Eu ia falar 60, mas nem precisa. 40% de todos os bitcoins ativos no mundo. Meio que eles já não... Meio que você compra bitcoin para ser contra o sistema, mas aí você não tem o controle do preço do bitcoin. Porque você só tem uma pequena parcela. Aí você pode argumentar, mas se todas as pessoas usarem o Bitcoin, ele vai ter um preço mais estável e ele não vai ficar à mercê das decisões do governo. Será que não vai? Porque governos estão comprando Bitcoin. Aí no futuro vai que, assim, empresas privadas, megacorporações têm 30% dos Bitcoins do planeta, governos têm os outros 25% e o varejo, as pessoas normais, têm o resto. Aí o governo resolve fazer o seguinte: nós vamos despejar bitcoins no mercado para baixar o preço dele, para fazer alguma política. E daí faz isso, por exemplo, e o preço abaixa, por exemplo. Eu não sei até, ou então, aí eu não sei, aí é meio longe, mas eu não sei. Porque se você tem mais de 50% dos bitcoins, você consegue ir contra a falha dele e quebrar o sistema de segurança dele, parece. Que tem um sisteminha que faz o Bitcoin ser o Bitcoin. Que é criptografia e esse negócio de ponta a ponta. Só que parece que se assim, uma única pessoa tem mais da metade de todos os Bitcoins circulantes, ela consegue fazer alguma coisa que quebra essa segurança e daí o Bitcoin torna-se disfuncional. E o que impede de grandes corporações não comprarem a maioria dos bitcoins, passando de 40%, 50%, elas não se unirem lá na salinha secreta deles e não fazer isso? Não é difícil você acreditar que eles não consigam 50% dos bitcoins. Porque eles têm muito dinheiro. Mas eu não sei. Eu acho, meu palpite é que até lá seja possível migrar para alguma outra criptomoeda. E fica, por mais que ainda estejamos sujeitos à manipulação de quem tem muito dinheiro, não seja, você tem uma escolha pelo menos. Se o Bitcoin começa a cair demais ou subir demais, você tem a escolha de comprar e vender. Antes não tinha essa escolha. Por exemplo, se o real começasse a desvalorizar, você não tinha a escolha de comprar dólar. Se não me engano, teve épocas aqui no Brasil que era proibido. Eu não sei se aqui no Brasil teve já épocas que foi proibido, mas tem países que você é proibido. Tipo, acho que, não sei se é Argentina ou Cuba, mas você é proibido de comprar dólar da forma legal. E daí a cripto, ela permite que você burle isso com mais facilidade. Só que permite também porque não transformaram, em alguns países ainda, eles ainda não tornaram o ato de ter cripto em crime. Mas na China, tinha que ser a China, já aconteceu. Na China eles já tornaram o ato de ter cripto, o ato de ter Bitcoin, crime hediondo. Tanto que teve a notícia de um japa não, esse cara é chinês, ele não é... Mas teve a notícia de um chinês que ele tinha Bitcoin e ele foi condenado à prisão perpétua por ter Bitcoin. E aí chega aquela questão, né? Que tinha um cara, um mero cast, esse cara é muito bom, que o cara já tinha cantado essa bola há meses atrás, que é o seguinte: cara, você quer ser contra o sistema, eu vou comprar Bitcoin, porque eu vou ser contra o sistema, beleza. Aí ter Bitcoin se torna crime. E aí? Aí descobre que você tem Bitcoin e beleza, eles podem até não conseguir pegar o seu Bitcoin, mas eles conseguem pegar a tua liberdade, eles te jogam na cadeia e aí eles podem muito bem fazer assim, ó. Você tem duas escolhas: ou você fala aonde estão seus bitcoins e dá eles para o governo, e aí você fica uns 10 meses na cadeia, ou você não fala onde eles estão e você fica 50 anos na cadeia. E aí? E aí acabou, entendeu? A não ser que o cara seja muito, muito despirocado e fale: não, eu vou querer
lutar pela liberdade, por uma ideia e não sei o quê. Aí você termina que nem um Ted Kaczynski da vida, na cadeia, mofando na cadeia, por causa de uma ideia, mas na prática você está preso numa cadeia. Então, no fim das contas toda essa masturbação mental que eu fiz aqui, falando sobre as grandes corporações, os governos, eles se unirem para comprar os bitcoins, não precisa nem tão longe, é só um governo de um país eco começar, tipo, é só, por exemplo, a China fazer o que ela está fazendo, começar a aprender quem tem bitcoin lá. Aí você vai ter que fazer o que as pessoas já faziam antes disso, o Bitcoin, que é ir para outro país, e ir para outro país e indo para outro país. Só que e se não tiver mais qual país ir? E se todos os países começarem a proibir Bitcoin? E aí, como é que vai fazer? Eu não sei, mas é importante você se espancar um pouco as coisas que você acredita, as ideias que você acredita, para você ver realmente se elas têm fundamento. Porque por mais que eu goste da ideia do Bitcoin, eu nunca entrei por idealismo, eu sempre entrei por dinheiro. Eu quero multiplicar o meu dinheiro. E eu acho que a forma mais pé no chão de você entrar no mercado, incrivelmente, é você entrar para querer multiplicar o seu dinheiro, e não por ideal. Ah, o ideal do Bitcoin, não sei o quê. Cara, não existe ideal do Bitcoin, da liberdade. Se o Bitcoin, por exemplo, a partir de hoje ele começasse a derreter de preço e não voltasse nunca mais, mas não ia ter um que ia ficar comprando por ideal. Pode ter certeza disso. E até porque um dos pilares do Bitcoin e das criptos no geral é justamente ser deflacionário. Então ele tem a obrigação de subir de preço conforme o tempo passa, porque ele foi criado para isso, no fim das contas. Então, o cara que ele entra no mercado cripto querendo multiplicar o dinheiro dele, ele tá certo. Ele tá mais certo que o cara que entra querendo liberdade, porque ele tá sendo realista. O Bitcoin não foi feito para dar liberdade, para fugir do governo, para peitar do governo, não. Ele foi feito para caso o governo comece a fazer merda na economia, você tem uma alternativa, pelo menos enquanto essa alternativa não for proibida. E ele serve muito bem como como reserva. Quer dizer, ele serve, entre aspas, mas é aquela história. Se você pesquisar aí no TradingView, eu não sei se você, meu caro ouvinte, sabe usar o TradingView, você pesquisa aí Dow Jones, ou tenta, sei lá, tenta pesquisar no Google mesmo, que eu acho que eles têm, ou vai no Google Imagens e pesquisa Dow Jones Chart, Dow Jones All Chart, ou Dow Jones Dow Jones Chart, já vai aparecer. Você vai ver, né, nesse gráfico que o Dow Jones, que é tipo o gráfico de economia global do mundo inteiro, você vê que 2008 para cá ele só subiu. Então o Bitcoin ele cresce em um contexto de alta sem parar. O Bitcoin nunca viu uma queda, de fato, uma queda gigante. E a primeira vez que ele teve que lidar com uma queda gigante, que foi a queda do Covid-19, ele reagiu igual a todo o resto do mercado. Ele não agiu diferente. Ele não serviu como reserva de valor. Ele caiu como todo o mercado caiu e depois ele se recuperou assim como todo o resto do mercado se recuperou. Aí, tanto que se você pegar o gráfico do Bitcoin depois de 2019, você vai ver que ele teve aquela queda nele e depois ele se recuperou em V, que nem o gráfico do Dow Jones. Se quiser, pesquise e compare os dois gráficos. Eu vou ver se eu deixo aqui, na tela já os dois gráficos, que fica mais fácil. Para você, meu caro ouvinte. Eu faço tudo por você, meu caro ouvinte. Mas aí você pega esses dois gráficos e você vê que eles se comportaram quase da mesma forma. O gráfico das maiores empresas, não sei se é dos Estados Unidos ou é do mundo inteiro, e o gráfico do Bitcoin, Dow Jones e Bitcoin. Aí o Bitcoin teve o halving e aí ele começou a subir mais. Então você vê que enquanto o Dow Jones ele
teve aquela recuperação em V e não parou mais, e foi só subindo o Bitcoin, que ele aconteceu com ele? Ele teve aquela recuperação em V, aí ele parou de subir por um tempo e depois ele começou a disparar de preço. E aí depois disso ele começou a cair de novo, diferente do Dow Jones. Então ele fez o ciclo que em tese ele deveria fazer, só que na época da crise ele se comportou exatamente como todo o mercado se comportou. Se, fazendo exercício mental, o Covid-19 não fosse Covid-19, fosse, sei lá, Covid-20, um aninho só. Tipo, o vírus começasse a preocupar as pessoas não em 2020, mas em 2021. Tipo, no meio de 2021, que era onde já tinha acontecido o halving e o Bitcoin já estava naquela subida de preço. Como será que ele ia se comportar? Ou então, se o Covid explodisse em janeiro de 2000 e... em janeiro de 2021, que assim foi quando o Bitcoin ele realmente começou a ele realmente começou a subir e começou, enfim, a ter mesmo a alta dele, né? Em 2020, se o Covid estourasse nessa época, eu acho que o que ia acontecer? Na verdade, eu não sei, o meu palpite, ele podia acontecer duas coisas, na minha opinião. Ele podia cair, é muito fácil, na minha opinião ele podia cair ou ele podia subir. Agora que eu me toquei que era isso que eu ia falar. E é isso que eu vou falar porque eu não sou trader profissional. E é meio que óbvio. Mas vamos tentar esmiuçar isso aí. As pessoas podiam interpretar, ver o Covid e ver assim, que o Bitcoin ele fez 100% em um mês. Ver que todos os mercados estão caindo, menos o Bitcoin que está subindo. Das duas, uma. Ou todo mundo ia fugir para o mercado cripto, para o Bitcoin nessa época, e ao invés de ir até 60 mil, ele fosse até 200 mil ou 100 mil. Ou ele. Ou ele. Ou ele ia cair, ele seguir todo o mercado, ele ia cair. Ou ele ia subir, mas ia ser uma subida bem mais fraca do que foi. Ele ia subir até uns 20, até uns 30 mil, ia parar porque ele ia ser freado pela crise e aí as pessoas iam meio que perder de fato a fé no Bitcoin e eu não sei daí o que ia acontecer. Porque muita gente quase perdeu a fé no Bitcoin em 2020, porque as pessoas olharam para ele e falaram, porra, em tese é uma moeda que foi criada para ir contra é, o mercado tradicional. Então, enquanto o mercado cai, era para ser uma moeda que ia se manter estabilizada. Só que, mesmo com essa descrença, ainda todo mundo tinha essa esperança que ele ia valorizar com o tempo. Se o Covid tivesse acontecido um pouquinho depois, na época que ele realmente começou a valorizar, e ele não valorizasse, eu não sei como é que é, porque daí as pessoas iam perder um pouco da esperança de valorização dele. Mas eu não sei o que ia ter acontecido se ao invés de em 2019 o Covid tivesse acontecido bem no meio da processo de alta dele no começo de 2021. Mas é interessante pensar nisso, fazer esse exercício mental. O meu palpite, acho que o meu palpite é que ele ia fazer uma alta menor e, e as pessoas iam, eu não sei, das duas uma, ou a maioria das pessoas ia perder a fé no mercado, falar, o Bitcoin, quando a gente precisou, ele não... Se bem que, se ele, assim, tá tudo caindo,
e ele sobe mesmo que ele estava $20.000 no começo de 2021. Se ele subisse até os $30.000, ia ser uma valorização aí de uns 50%. Imagina o mercado inteiro derretendo e ele é a única coisa que está subindo mais de 30%. Eu acho que no fim das contas isso ia acabar impulsionando, ele ia dar uma subidinha até os 30 mil. Quando ele começasse a cair nos 28, 27, 25, todo mundo, empresa, todo mundo ia comprar e ele ia dar uma explosão para os 100 mil, 120 mil. Eu acho que se ele começasse a subir, mesmo que não tanto quanto ele subiu, isso ia chamar atenção em um mercado onde está tudo caindo e isso ia servir como trampolim para ele subir muito mais. É um palpite. Agora, se ele caísse como a maioria dos mercados, bem assim, ele estava subindo, começando a bull run, eu tenho que melhorar minha pronúncia, mas assim que ele começasse a corrida de subida dele, e viesse essa crise e ele, sei lá, fosse dos 20 mil para os 12 mil de novo, aí eu acho que e no caso a bull run fosse interrompida, aí eu acho que a maioria das pessoas vai ficar descrente e só quem é mais criptofã, só quem é mais ligado no mercado, os caras que fazem conteúdo do assunto, essas pessoas, eles iam falar que não teve a bull run, dessa vez foi cancelada devido ao Covid, mas tudo indica que então a de 2023 vai vir em dobro, porque vai vir acumulado, porque daí vão ser duas bull runs numa só. Eu acredito que ia ter essa narrativa, mas por outro lado a maioria das pessoas ia perder meio que a fé, e talvez até acontecesse mesmo uma bull run dupla, entre aspas, onde o Bitcoin, sei lá, se ele não valorizasse o que ele valorizou em 2021, a bull run dele fosse cancelada, se o Covid ele tivesse acontecido um pouquinho depois, talvez esses caras tivessem certo e ele fosse se valorizar muito mais em 2023, porque daí ele ia valorizar a vez que ele não valorizou até os 60 mil em 2021, mas o que ele pode valorizar em 2024. Então seria uma narrativa interessante, eu acho que muita gente ia comprar essa narrativa. Mas eu não sei, como o Covid ele aconteceu de uma forma até muito boa para o Bitcoin, porque ele serviu para mostrar que o Bitcoin não está tão separado no mercado tradicional, mas serviu para mostrar que mesmo assim ele ainda tem força para se valorizar muito. Então as pessoas ainda têm fé que ele vai se valorizar. Ele só se valorizou até agora, daquele jeito estranho de valorizar um monte, dar uma bolha e estourar, dar outra bolha e estourar, dar outra bolha e estourar. Meio bizarro a forma como ele se valoriza, mas tem funcionado até aqui. Então as pessoas ainda têm fé que isso funcione porque nunca errou. Diminuiu, mas nunca assim não aconteceu. E no mercado, se as pessoas acreditam que algo vai acontecer, em algum nível aquilo vai acontecer. Talvez não necessariamente as pessoas acertem o quando ou quanto, mas vai acontecer. Se o mercado acredita que vai acontecer, vai acontecer. E as pessoas acreditam que o Bitcoin vai valorizar. Porque ele está se valorizando desde 2009. A questão é quando e quanto, né? Quando e quanto. E quem tiver a resposta para essas duas perguntas vai ser o próximo bilionário da próxima década, talvez dessa década. Mas o quando e o quanto, aí é foda. Que vai valorizar, vai. Agora, quando e quanto, aí é mais difícil, aí é complicado. Aí é blockchain backer nos Estados Unidos, Augusto Bex no Brasil, provavelmente tem algum cara na Rússia que também está quebrando a cabeça com isso, e a grande verdade é que ninguém tem ideia exatamente de quando e quanto. E a não ser, claro, aqueles caras que já são bilionários e eles que decidem. O cara que é bilionário, ele vai lá e ele, sei lá, se ele quer manipular o psicológico da turma, ele despeja lá no mercado 20 mil bitcoins. O Bitcoin cai de preço um pouco, daí o pessoal, todo mundo acha que vai cair mais.
vende mais e ele compra mais barato de todo mundo e ganha mais dinheiro. Então o cara que é bilionário, ele sabe quando e quantas coisas vão acontecer, porque ele decide isso. Mas nós não, nós temos que ficar especulando na internet. Então é isso, este foi um podcast bem mediano, na minha opinião, mas é isso. Está quente ainda, mas eu acho que vai fazer um frio no final de semana. Pelo menos é o que a previsão do tempo diz, e eu acredito piamente nela. A previsão do tempo, ela tende a acertar, mais do que os caras que falam sobre... A previsão do tempo é mais fácil de prever do que o Bitcoin. Então eu creio que a previsão está correta e a temperatura vai cair. Mas é isso, foi mais um Novo Mundo podcast e até amanhã. Eu queria postar esse podcast quarta, que eu estou gravando para vocês, e postar outro sexta, mas eu vou postar esse sexta e o outro sábado, porque eu procrastinei, e é isso aí, fui!